Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edivaldo Monte, de Filosofia e Sociologia, e a gente traz hoje aqui uma questão sobre texto de Adorno e Horkheimer, que são dois grandes pensadores da teoria crítica. A obra Dialética do Esclarecimento é um texto que, vez ou outra, ele está aí passando pela prova do Enem, certo? Então, muita atenção, às vezes de forma direta, às vezes de forma indireta, esse conteúdo aí da teoria crítica está sempre sendo cobrado ali na prova, certo? Então, olha só, o texto é extraído, é um trecho extraído aqui da obra Dialética do Esclarecimento, de autoria do pensador Theodor Adorno e Max Horkheimer. O mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da indústria cultural. A velha experiência do espectador de cinema que percebe a rua como um prolongamento do filme. Atenção para esse aspecto aqui, a rua, né, como um prolongamento do filme. Isso aqui vai ser importante aqui. Porque este pretende ele próprio reproduzir rigorosamente o mundo da percepção cotidiana, tornou-se a norma da produção. Quanto maior a perfeição com que as técnicas duplicam os objetos empíricos, mais fácil se torna hoje obter a ilusão de que o mundo exterior é o prolongamento sem ruptura do mundo que se descobre no filme. Olha isso aqui, muita atenção. O mundo exterior é o prolongamento sem ruptura do mundo que se descobre no filme. Esse dado é importante porque a gente está falando da teoria crítica, que é, né, uma forma de produzir da obra de arte um bem de consumo. Então você vai trabalhar com o componente da alienação, o componente, né, do assédio, né, da conquista dos afetos, tá bom? Muito bem. A vida não deve mais tendencialmente deixar-se distinguir do filme sonoro. Olha isso, né? Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa mais à fantasia e ao pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual estes possam, sem perder o fio, passar a divagar no quadro da obra fílmica, permanecendo, no entanto, livres do controle de seus dados exatos. E é assim precisamente que o filme adestra, olha esse dado aqui, gente, o filme adestra o espectador, entregue a ele para se identificar imediatamente com a realidade. Então, trata-se, portanto, né, segundo os autores, da confusão entre o espectador, a realidade e a ficção, né? O texto fílmico, ele é, ou em alguma medida, prolongamento ou até uma confusão, né? Vai miscuindo isso aí com a realidade, né? Sendo difícil, portanto, para o espectador distinguir uma coisa da outra. Essa é a estratégia. Mais uma vez, né, a indústria cultural trabalha com a conversão de obras de arte, né, em obras de consumo. Seria como se a gente pudesse reproduzir obras de arte em série, como se realmente não dependesse de um trabalho de criação, um trabalho de construção mais denso, mais complexo, mais um processo de descomplexificação da obra de arte, né, de pauperização, de empobrecimento dos conteúdos para facilitar o acesso. A partir do texto acerca da descrição sobre a produção cinematográfica, pode-se afirmar que a indústria cultural, a gente já sabe que a resposta vai ser complemento do enunciado, certo? Então, o texto está assim, então, fundamental. Letra A. É uma manifestação do refinamento das técnicas de criação artística e democratização do acesso às obras de arte. Gente, é errado porque, veja bem, primeiro, é sim um refinamento das técnicas, né, das tecnologias a serviço, né, da indústria cultural, são fundamentais para que se possa, enfim, né, encantar o espectador. Mas aí temos um problema. A democratização é apenas um pretexto falso, é um pseudo acesso às obras de arte, porque você facilita, torna a obra menos complexa, mas você, obviamente, não torna o acesso amplo, né? Não instiga crítica, portanto, você não está formando espectadores críticos, e sim apenas espectadores, né, que vão introjetar ideias e conceitos e não a compreensão da realidade. Então, errado. Letra B. É a transformação das obras de arte em produtos padronizados, favorecendo o processo de liberdade criativa dos artistas. Pelo contrário, se você vai converter o trabalho das obras de arte em um trabalho de reprodução, você vai empobrecer, né, o trabalho dos artistas. Então, seria, né, a descomplexificação do trabalho do artista, tornando um trabalho mais banalizado, favorecendo assim o consumo de obras que na verdade não são obras tão complexas, porque se forem complexas, ninguém compra, ninguém consome. O consumo tem que ser por coisas mais previsíveis. A letra C
É uma nova concepção de se fazer arte e cultura utilizando-se técnicas do sistema capitalista. Está aí uma opção de resposta correta. E não é um distrator, mas aqui é a alternativa correta. E por que é correta, gente? Veja bem, primeiro que de fato é uma nova concepção. A indústria cultural é um repensar da produção e também do consumo de obras de arte, né? Do acesso às obras de arte. Esse é um ponto. O outro, né? As técnicas de reprodução em série, de racionalização do processo de produção, para garantir maior lucratividade no acesso às obras de arte, não só obras de arte, mas os bens de consumo, são técnicas do capitalismo, né? Ou seja, né, vamos pensar aí no Taylorismo, Fordismo, né, do ponto de vista da geografia, da sociologia, da história, né, a gente estuda esses conceitos para a gente entender como a reprodução de bens de consumo em larga escala acaba, obviamente, né, ampliando o acesso a bens de consumo, mas não se torna democrático, porque às vezes são bens caros e tal. Então, a questão da indústria cultural é que quando você torna o conteúdo menos complexo, você até pode melhorar aí as condições do consumo, mas não é um consumo verdadeiro, não instiga a crítica e o pensamento. Então, a resposta correta seria a letra C. Mas vamos comentar aqui as demais que estão faltando. Letra D. Favorece a livre criação de obras de arte e a apreciação crítica dos espectadores. A gente já comentou isso, né? Não é nem livre criação, porque é tendencioso esse processo de controle da produção de obra de arte, né? Empobrecendo e controlando a produção dos artistas, e também, obviamente, não vai instigar a crítica, mas um conteúdo mais fácil acaba favorecendo aí uma apreciação menos complexa do espectador, portanto não vai instigar a crítica. E a letra E, com o suporte das novas tecnologias, dinamiza a produção artística e estimula a fruição das obras. Bom, primeiro que, né, essas tecnologias de fato vão dinamizar a produção artística, mas esse dinamismo é em função da produção de obras de arte em série, né? E aí não estimula a fruição. O que é fruição? É a apreciação complexa, a apreciação crítica. Na verdade, acaba controlando, né, e tendenciando o consumo, né, pelo sequestro dos afetos e do gosto do espectador. E é isso. Boa prova, sucesso lá e segue a gente.